Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo aqui ao Flávio Gaviloski, ao nosso desafio 365 dias, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre deslocamento. Então, uma das movimentações que a gente vê primeiramente ali no combate, é uma das primeiras, eu acredito que seja de fato a primeira movimentação mesmo, que é a mais básica, a mais simples, e é ela que vai dar suporte às próximas movimentações, que elas vão ser mais elaboradas, mais avançadas, e inclusive que a gente vai estar vendo aqui no nosso desafio até aí o final do ano, perfeito? Então essa primeira movimentação é o que a gente chama de meio avanço e meio recuo. Como é que vai funcionar? Provavelmente, se você já faz uma outra modalidade de combate, você já deva ter visto esse tipo de movimentação. Não é uma movimentação exclusiva do combate, tá? Não foi a gente que desenvolveu, não foi a gente que inventou, né? Essa é uma movimentação que existe em inúmeras modalidades diferentes. Algumas são mais aplicadas, outras nem tanto. Às vezes você pode conhecer por um nome diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo. Mas caso você não tenha visto essa movimentação, seja porque você nunca fez uma modalidade de combate ou na sua modalidade de combate não possui esse tipo de movimentação, então fica aí, é interessante você conhecer esse tipo de deslocamento, perfeito? Então, meio avanço e meio recuo. Vamos começar lá com meio avanço, que é o mais simples, até porque, como o próprio nome já diz, avanço, a gente está indo para frente. Então é muito mais fácil a gente se deslocar para frente do que para trás, perfeito? Então vou fazer aqui de lado primeiro, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, foca aqui primeiro somente nas minhas pernas. Não vou estar me preocupando muito com meus braços agora, guarda, base, nem nada muito disso, porque justamente eu quero fazer o meu deslocamento com as minhas pernas. Então, meio avanço, como é que vai funcionar? Eu vou começar movimentando a minha perna da frente, independente de qual base eu esteja, seja direita à frente, seja esquerda à frente, não importa, a movimentação é exatamente a mesma, beleza? Então, se eu estou com a minha direita à frente, por exemplo, o meio avanço vai funcionar como? Eu vou dar uma passada com a minha perna direita, e depois eu só vou corrigir a minha base com a minha perna de trás, nesse caso com a minha perna esquerda, mantendo mais ou menos a mesma base que eu tinha anteriormente. Então isso é o que eu chamo de meio avanço. Então, perna da frente, depois corrijo com a de trás. Perna da frente, depois corrijo com a de trás. Legal? O meio recuo é exatamente igual, só que o contrário. Ou seja, eu vou deslocar primeiro a perna de trás, depois eu vou corrigir com a perna da frente. Então desloco com a perna de trás e corrijo com a perna da frente. Desloco com a perna de trás, corrijo com a da frente, desloco com a de trás, corrijo com a da frente. Então, isso é um meio avanço, isso é um meio recuo. Meio avanço, meio recuo. Meio avanço, meio recuo. Legal? Eu só preciso tomar dois cuidados na hora de estar fazendo essa movimentação. A primeira é o distanciamento da minha base. Não deixar ela muito aberta e nem muito fechada. Porque isso pode ocorrer alguns problemas na hora que a gente estiver deslocando em uma situação de conflito, em uma situação de combate. Então assim, essa base mais aberta, normalmente utilizada principalmente por lutadores de MMA, onde eles utilizam ela para gerar mais estabilidade, para evitarem serem projetados, para evitar ir ao chão. Embora o nosso caso também seja evitar ir ao chão, essa base muito aberta nos impede de nos movimentar com mais facilidade. Então, se eu precisar me deslocar, eu vou ter muito mais dificuldade. No caso do lutador de MMA, para ele tanto faz quanto tanto fez, porque afinal ele está cercado, ele está ali num ringue, no octógono, no tatame, seja lá onde é que ele está, que vai impedir de qualquer forma de ele se deslocar demais. Não é o meu caso. Então, entre eu ter deslocamento e uma base muito mais sólida, eu prefiro ter deslocamento, porque se eu precisar evadir do local, melhor para mim. Então, só que eu também não posso ter uma base muito próxima, e eu imagino que seja óbvio, justamente para evitar que eu seja ali projetado, que eu possa tropeçar meu pé, que qualquer esbarrão eu possa acabar caindo. O cara, sei lá, me deu um pisão, algo nesse sentido, e eu vá cair. Então a ideia é que eu tenha uma base mais ou menos afastada ali. Algumas pessoas falam, tem que ser 60 centímetros, 45 graus, um braço. Sinceramente, isso não importa. O que é importante na base? Que você esteja equilibrado, que você não caia sobre ela. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, a diferença vai ser a distância de um ombro, de um braço, de uma passada para frente, qualquer coisa que seja, você tem que levar apenas isso em consideração. Você consegue se manter equilibrado na sua base? O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu deixe minha base paralela aqui.
Então se eu me jogar para um lado, se eu me jogar para o outro, eu não caio. Só que o problema, se eu me jogar para frente ou para trás, se eu for para trás ou para frente, eu vou perder o equilíbrio. Então não é uma base equilibrada. Eu poderia corrigir isso fazendo como? Colocando um pé na frente do outro. Agora se eu vou para frente ou para trás, eu não caio. Só que agora se eu for para qualquer um dos lados, eu não tenho equilíbrio. Então também não é uma base equilibrada. Ou seja, eu tenho que achar um meio termo entre uma passada lateral e uma passada anteroposterior, de forma que eu possa ir para frente, para trás, para um lado e para o outro e ficar de pé. Se eu não cair, perfeito, essa é a sua base. Não precisa, é 30, 60, um braço, não precisa. Estando equilibrado para um lado, para o outro, para frente, para trás, perfeito, você não caiu. Legal? Essa é a distância, esse seria o primeiro cuidado. O segundo cuidado seria em você não arrastar o pé. Então, o que seria arrastar o pé? Normalmente isso acontece quando eu faço meio avanço, eu trago a perna de trás e faço o quê? Isso aqui. E no meio recuo é quando eu movimento a perna de trás e depois com a perna da frente eu faço isso aqui. Então, evitar fazer isso ou isso. Por quê? Diferente aí, novamente, de um cenário esportivo, onde o atleta ele pode ter esse luxo de ter esse contato maior com o solo para gerar mais estabilidade. No meu caso, onde a gente está falando de um ambiente urbano, eu vou encontrar, isso aqui, né? Não sei se dá para ver aí, mas daqui para baixo é um puta de um declínio, certo? Sem falar que tem vários buracos, pedras, tem meio fio, tem, enfim, tem um monte, aqui ó, bem aqui do lado, não sei se dá para você ver, mas tem um buraco enorme aqui, por causa que as pedras afundaram. Tem grama lá atrás, tem morro, então assim, você arrastar o pé corre seriamente o risco de você acabar tropeçando. Então imagina aqui, estou com esse tipo de solado, que ele tem vários preguinhos embaixo. Vou arrastar o pé, a chance de eu acabar... Opa! Foi só exemplificar e acabou acontecendo de verdade. Acabar tropeçando e caindo é muito, muito, muito grande. Certo? Então tem que evitar ao máximo arrastar o pé. Não estou falando que você precisa exagerar a passada lá, tirar bem o pé do chão, não. É o suficiente para você movimentar e não escutar o seu pé fazendo aquele... Então, por exemplo, se eu estou movimentando e estou aqui, ó. Beleza. Agora se eu começo a fazer... É porque daí não tá legal. Perfeito? Então essa é a ideia. Esse é o cuidado que eu tenho que ter. Seja com a perna esquerda, seja com a perna direita, meio avanço, meio recuo, meio avanço, meio recuo, beleza? E só pra gente fechar, só pra essa aula não ficar muito longa, pra que serve isso, Flávio? Né? Você falou, mas pra que serve meio avanço e meio recuo? Meio avanço e meio recuo ele vai servir para corrigir pequenas distâncias, seja para você conseguir ter amplitude na sua movimentação, principalmente para você ter amplitude nessa movimentação basicamente, mas isso seja para próximo ou para longe. Quando eu digo longe, você precisa afastar. Então às vezes eu vou estar muito próximo do meu agressor e eu não vou conseguir utilizar a minha envergadura como eu precisava. Seja para socar, seja para dar cotovelada, seja para chutar. Então eu faço um meio recuo e aí eu consigo ter essa distância, seja para socar também. Ou, dependendo, se for o contrário, eu estou numa distância relativamente próxima, mas não o suficiente para acertar o meu agressor. Então eu faço um meio avanço para traumatizar, ou para dar uma cotovelada, ou para entrar pisando. Isso serve para bastão, faca, enfim, qualquer outro tipo de objeto que você vai utilizar aí para cortar, perfurar ou traumatizar, beleza? Então, ficamos por aqui. Forte abraço, eu te vejo amanhã. Mabuhay!